Olá, me chamo Deise Rosa, sou psicóloga, também trabalho com terapia do luto, sou tanatóloga e vim aqui neste vídeo falar sobre as reações sentimentais no processo do luto. O luto é um processo que muitas vezes demora muito para acalmar alguns sentimentos. E estas reações, que podem ser comportamentais, que podem ser físicas, que podem ser sociais, elas causam um certo estranhamento para a pessoa que está passando pelo processo do luto. E é sobre elas que eu quero falar com você. Bom, o mais comum, a sensação, né, a emoção aí mais comum que nós temos é a tristeza. É uma queda no nosso ânimo, onde é uma tristeza esperada, mas que por outro lado muito difícil de se sentir. Mas a tristeza, não podemos esquecer que ela faz parte do processo do viver. Vai ter momentos em que ela vai embora, no luto não será diferente, mas ela tá ali quietinha, uma hora ou outra ela aparece. Então é um processo em que ela faz esse movimento de vai e volta. Às vezes você tá mal, passa uns dias você fica bem, depois escuta uma música ou vê alguém na rua, bate uma tristeza de novo e não, você não está ficando maluco. E esse é um processo natural do processo da questão do luto, tá? Junto com isso, às vezes vem o sentimento da raiva. Uma raiva muito grande, raiva da pessoa que morreu, que te abandonou, raiva de Deus, por que ele está fazendo isso, raiva de outras pessoas ao redor, de pessoas que talvez você esperava algo e não aconteceu. Enfim, o sentimento da raiva. É importante sabermos que ele também faz parte dessa difícil fase da vida quando a gente acaba de perder alguém. Além disto, algumas pessoas enlutadas sentem em todo o processo a culpa. Esta culpa que ela vem muitas vezes num movimento de autocensura. Geralmente a culpa ela existe quando existe uma autorregra e esta autorregra foi quebrada. Algo que eu tenho muito certo que eu tenho que fazer, não faço, aí vem um sofrimento grande por conta de tudo isso. Que culpas você carrega? Você tem se punido por conta dessa culpa? Ou tem tentado colocá-la embaixo do tapete? Ou tem aprendido a conviver com ela? Se ela faz parte de você, talvez olhar para ela, falar sobre ela, pôr ela para fora, seja ainda um dos grandes remédios para tentar acalmar e achar um espaço que não tome conta todo de você aí dentro por conta desta culpa. Então deixar ela lá num cantinho, mas é para isto é preciso que a gente fale sobre ela. Além disso tudo, nós temos também um movimento e muitas questões voltadas para a ansiedade. O que é essa ansiedade? Ansiedade nada mais é do que uma inquietude física e mental, principalmente para algo que a gente perde o controle. E quando falamos de morte, tem algo que a gente perde mais controle do que isto? Por isso que essa ansiedade, o coração que dispara, a respiração que fica ofegante, várias questões. Nesse momento, para tudo, respira, né? E de preferência, puxe o ar, prende, depois solta devagar e faça isso quantas vezes forem necessários até você sentir que se acalma. No luto também é comum demais aparecer movimentos de solidão, uma sensação de vazio, uma desesperança, um estranhamento na casa, o silêncio. Como é que você lidava antes com o silêncio e como é que você está lidando agora? O que você tem feito nesta hora vale, se está muito difícil, nessa hora vale utilizar alguns recursos, como ligar a TV, ligar uma música, ligar para alguém, conversar com as pessoas, sair de casa nem sempre dá, mas que a gente possa pelo menos ter contato, que pode auxiliar para que a gente passe por essa fase de movimento de solidão tão intensa. É comum com algumas pessoas uma sensação de choque. E agora, o que eu faço se não conseguir sair do lugar? Esse choque também vai desacelerando e ele vai se acalmando um pouco mais. Alívio e libertação, para alguns casos, também é comum. E tá tudo bem. Às vezes você acompanhou uma pessoa sofrendo muito, uma pessoa que já estava em processo de despedida, ou alguém que estava te fazendo mal e de repente não está mais aqui. Enfim, independente de qual for a sua história, é possível sim, e você não vai precisar ser uma pessoa horrível por conta disso. Às vezes, em alguns casos, vem essa sensação
de alívio, de libertação, agora estou livre e assim por diante, né? Às vezes essa sensação traz culpa. E a gente tem que pensar, por quê? Eu desejava por maldade ou eu desejava que o outro ficasse mais em paz, descansasse? Por qual era o motivo? Vamos pensar nisso? E muitas vezes também aparece o que a gente chama de um entorpecimento, que é uma sensação de estar fora do corpo, parece que eu não sou muito mais eu não consigo entender o que está acontecendo aqui dentro de mim, o processo fica um pouco confuso. E com todos esses sentimentos que são naturais de sentir diante de uma perda, seja essa perda uma separação, um desemprego, uma pessoa que você amava que veio a falecer, seja independente de qual for a sua sensação, né, a sua perda. Sempre tentem olhar pro próprio corpo. O que é que ele tá querendo me dizer? O seu corpo tá ofegante, tem alguma coisa aqui no seu pescoço que te incomoda, você tem um embrulho no estômago, você tá se alimentando direito, você não está se alimentando direito, enfim. Olhe para você, olhe para sua dor, olhe para todos esses sentimentos, não os negue. Existe aí dentro. Então a gente precisa falar sobre, escrever sobre, conversar sobre. Não guarde tudo para você. Não precisa ser forte o tempo inteiro. Tá tudo bem não estar bem de vez em quando. E se não estiver dando conta de lidar com isso sozinho, procure ajuda. É muito importante e pode ser muito positivo até para ajudar a você a passar por esse processo tão difícil que é a relação do luto. Não se esqueça de inscrever no canal e te espero para o próximo vídeo.